Boa noite, professor Felipe e Padre Paulo. Preciso de um esclarecimento a respeito do assunto. Se é válido a consagração da hóstia feita por padres que seguem a teologia da libertação, como nós cristãos podemos fazer frente a essa situação? Então, a consagração e os sacramentos administrados pelos padres que estão na teologia da libertação, de uma forma geral, são válidos, por uma razão muito simples. Não basta você ter conceitos errados sobre os sacramentos para invalidar os sacramentos. Para que um sacramento seja inválido, você precisa ter a intenção de não fazer o que a igreja faz. Entende? Por exemplo, é por isso que o batismo de igrejas evangélicas é aceito por nós católicos. Muitas igrejas evangélicas têm um conceito herético de batismo, não é? Ou seja, eles acham que o batismo não realiza nenhuma transformação na pessoa, eles acham que o batismo é somente a tomada de consciência da fé, eles acham que o batismo é só uma manifestação pública da fé. Pois bem, isso é um conceito errado de batismo. No entanto, nós aceitamos o batismo feito por esses pastores que têm esse conceito errado, por quê? Porque eles, quando batizam, estão fazendo aquilo que a igreja sempre fez. Ou seja, eles têm a intenção de fazer o que a igreja sempre fez. Embora a opinião que eles têm a respeito do que a igreja sempre fez seja errada. Entendeu? Mas eles têm a intenção, estou fazendo o que a igreja sempre fez. E o que é que a igreja sempre fez? Você pergunta para ele, a igreja sempre fez isso aqui que é só um ato simbólico. Bom, essa opinião é errada. Mas a intenção mínima é aquela intenção de fazer o que a igreja sempre fez. Então, se um padre da teologia da libertação acha que a missa é simplesmente uma celebração da caminhada do povo, não é? Aquela missa vale se aquele padre tem a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Não é? E se ele acha que o que a igreja sempre fez foi celebrar a caminhada do povo, né? E se o padre não acredita na transubstanciação, na presença real do Cristo na hora que ele consagra, aconteceu a consagração? Acontece a consagração se houver essa intenção mínima. A intenção mínima, digamos assim, a pessoa, você está perguntando para mim, ainda está viva a pessoa que está na UTI com respiração artificial e que está lá controlado os batimentos cardíacos, essa pessoa ainda está viva? Ainda está viva. Não é uma plenitude de vida, não é uma saúde maravilhosa, mas ainda está viva. É o mínimo. Então, qual é a intenção mínima para um sacerdote celebrante? A intenção mínima para um sacerdote celebrante é que ele celebre aquilo que a igreja sempre celebrou. Ok. Agora, Padre Paulo, um sentimento que eu tenho é que um padre hoje, que realmente abraça tudo isso de errado que o Papa aponta, o padre não aguenta ser padre hoje. Porque diante dessa tentação do mundo, a tentação da carne, a tentação do dinheiro, a tentação da glória, se o sujeito não reza, não tem a força do sacramento, ele aguenta ser padre? De O senhor aguentaria ser padre sem viver a sua vida de oração, do ofício divino e a Eucaristia todo dia? De fato, não tem dado muito certo, professor. Né? A gente vê, né, dos fatos concretos que são inúmeros aqueles que, por causa disso, deixam o sacerdócio ou que terminam vivendo o sacerdócio de uma forma realmente destruidora internamente. A pessoa não se faz bem. Por quê? Porque ninguém aguenta a duplicidade, né? Ninguém aguenta viver uma ambiguidade. Viver como padre dentro de uma igreja que crê uma coisa diferente daquilo que ele crê, né? Então isso é uma coisa que dilacera a pessoa, que destrói a pessoa por dentro e causa muitas insatisfações, depressões e um caminhão de infelicidades. O que a gente pode fazer por esses sacerdotes, é rezar por eles, é pedir a Deus que nesse ano sacerdotal, tantas pessoas que fazem jejum, que fazem orações pelos sacerdotes, realmente essas pessoas, diante de Deus, apresentando esses sacerdotes, alcancem de Deus a misericórdia e a conversão dessas almas. Padre Paulo, uma outra coisa que o cardeal Ratzinger disse aqui nos seus escritos, o atual Papa, e que me impressionou, ele diz assim, que toda heresia tem um núcleo de verdade. E que quanto mais forte esse núcleo de verdade, mais forte é a heresia e mais difícil é debelá-la. Sim. E que, portanto, é preciso que a gente
olhe esse núcleo de verdade para tratá-lo de modo correto, de modo a não se gerar a heresia. Como é que é isso? De fato, a teologia de libertação ela está baseada num núcleo de verdade, e esse núcleo de verdade é a caridade cristã, né? Que não é um detalhe, mas é algo essencial dentro da fé cristã. É o amor, e o amor verdadeiro para com os pobres. Agora, este amor verdadeiro, na tradição da igreja, sempre se manifestou com ajudar as pessoas necessitadas, ajudar o pobre, não somente de forma assistencialista, mas também ajudá-lo, não é, com tantos empreendimentos, quantas escolas profissionais, não é, quantas São Vicente de Paulo, Madre Teresa, etc. Não é, quantas iniciativas para ajudar as pessoas a serem pessoas melhores a igreja fez ao longo dos séculos, não é? Então, a igreja sempre fez isso, mas a igreja sempre fez isso também com o olho voltado para o céu. Ou seja, o que interessava não era somente que essa pessoa estivesse bem nesse mundo, mas que ela se salvasse, encontrasse o caminho de Deus e preparasse, né, na sua vida, preparasse seu coração, a sua alma para a vida eterna, a vida junto de Deus. A dificuldade da teologia marxista da libertação é que ela corta esta realidade. Ela corta esse sentido anagógico, esse sentido, não é, transcendental de céu. Então, o núcleo de fé que nós temos aí é a realidade da caridade cristã. A igreja, ela sempre foi e sempre será a igreja para os pobres e a igreja dos pobres. Os pobres de Deus, bem-aventurados os pobres de espírito. E nesse sentido, a teologia de libertação tem razão, porque ela colhe aí uma realidade, um núcleo central da nossa fé. O problema é viver isso achando que quando eu tiver igualdade econômica e um ambiente satisfatório materialmente, eu vou ter o reino de Deus. Mas não é isso. O reino de Deus não é aqui. O reino de Deus não é daqui e não é aqui. É escatológico. Eu quero, sabe, Padre Paulo, nós estamos chegando ao final do programa, eu quero dizer o seguinte, que a igreja tem uma proposta muito séria para que haja justiça social, haja promoção do pobre, sem precisar de luta de classe, sem precisar jogar rico contra pobre, sem precisar desobedecer a lei. Isso está no catecismo da igreja. Aqui quando o catecismo da igreja, a parte da moral, trata do 7º sacramento, não roubar, o catecismo, a partir do parágrafo 2419, tem aqui a doutrina social da igreja, onde a igreja diz bem claro aqui qual é a proposta dela para a promoção social, desde 1800 e pouco, com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, a 40º ano, todas as encíclicas dos papas subsequentes a ele. Então, a igreja tem uma proposta para a libertação do pobre, do oprimido, sem precisar que haja esses erros todos que nós colocamos. Eu convido a vocês a lerem essas coisas. Quando eu falo para ler esse livro aqui, sobre a teologia da libertação, porque eu não quero que acredite no que eu estou falando, ou que o Paulo esteja falando, eu quero que acredite no que a igreja está falando. Entenderam? Não adianta querer a gente fugir do problema. A igreja falou, está aqui, está aqui. Vamos ver o que a igreja falou e vamos viver o que a igreja falou. Eu creio que isso aqui é importante para nós todos. Juliana, continue aí.